Luca. Eu escolho meus amigos pela pupila. Autor, o Oscar Wilde. Escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta. Quero o meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Quero santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho os meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Não quero só o ombro e o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira e metade seriedade. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos nem chatos. Quero-os, metade infância e outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu de fato inspirei para fazer o GGP aqui na UG. que vai mudar e moldar a sociedade. Toda e qualquer manifestação humana. O que passa a guerra, a grande guerra. Não sei não, cara. Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas, histórias. Eu sou Luz Negra, vulgo Geovan da Física, e aqui comigo está... Eu, Luca Catani, vulgo Luca Catani, e hoje nós teremos uma conversa, uma entrevista com uma pessoa que galgou o mais alto nível da hierarquia da universidade, a reitoria, reitor. E antes, a gente nunca fez isso, mas eu quero fazer. Vou ler seu currículo Lattes. Eu acho que vai ser interessante. Vou lê-lo. Já para ser uma apresentação. Bom, Edivar Madureira Brasil. Quem tem Brasil no nome é um brasileiro mesmo. Professor titular da Universidade Federal de Goiás, com experiência na área de agronomia e ênfase em melhoramento vegetal. Engenheiro agrônomo formado pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás em 1984. Com mestrado em 1987 e doutorado em 1996 em genética e melhoramento de plantas pela mesma instituição. Quando doutor, passa a entregar o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, PPGA/UFG, e do curso de Agronomia. Foi coordenador do estágio no curso de Agronomia de 1995, coordenador do curso de 1996 a 1998, diretor da Escola de Agronomia por 2 mandatos, 1998 a 2002 e 2002 a 2006. Tornou-se reitor da Universidade Federal de Goiás durante o período de 2006 a 2014. 2 mandatos. No início de seu mandato, como reitor da UFG, 2006 a 2007, foi eleito para o Diretório Nacional da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na qual, de 2007 a 2008, foi eleito para sua diretoria executiva. Em 2010, tornou-se presidente. Eleito primeiro vice-presidente, 2019-2020, e presidente, 2020-2021. Diretor do Parque Tecnológico Samambaia, da UFG, 2017. Eleito reitor da Universidade Federal de Goiás, para o período de janeiro de 2018 a janeiro de 2022. Presidente da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. Depois de texto enorme, agora Edivar quer saber quem é você. Eu sou cidadão nascido,
criado em Goiânia, na capital. Muito orgulho de ser ano, muito orgulho de ter nessa cidade maravilhosa, de ter crescido aqui, né, e um privilégio enorme de, aos 17 anos, ter ingressado estudante de agronomia nessa universidade, em 1981. Eu sou essa pessoa que é absolutamente apaixonado pelo que faz sempre. O que eu estou fazendo, eu estou apaixonado por aquilo. Então, sempre me dediquei muito a todos os locais por onde eu passei. Acho que a essência da vida é você criar oportunidade para as pessoas, é promover o desenvolvimento, é buscar, né, tornar o mundo um lugar mais agradável, mais acolhedor para as pessoas. Então, minha vida tem, né, talvez a maior parte dela até hoje, né, estou completando já 60 anos de idade agora em maio, e eu de desses 60, 29 já como professor da UFG, eu completo 29 anos. Mais 6 anos entre a graduação e o doutorado já era. Então, 29 mais 35 anos completamente envolvidos na universidade. E pelo menos 7 anos com experiência na iniciativa privada, numa empresa de sementes, onde eu trabalhei como melhorista de plantas, né, com melhoramento genético nessa empresa. Retorno para a UFG em 94, 93 primeiro como estudante de doutorado, do primeiro curso de doutorado do Centro-Oeste brasileiro. Mais de 40 cursos de doutorado, um curso de doutorado na física nota 6, mas há muito pouco tempo atrás nós não tínhamos essa profusão de doutorado aqui. A primeira turma do primeiro doutorado, que começa em 93, eu ainda trabalhando na iniciativa privada. Em 94 eu presto concurso. E os primeiros 17 anos da minha vida, só alegria, né? Estudando, me preparando para na universidade. Uma vida, felizmente, uma vida com limitações, mas sem restrições, podemos dizer. Pessoa realmente envolvida com aquilo que eu faço, né? Com aquilo que eu me dedico. E a grande causa da minha vida, sem dúvida nenhuma, é a Universidade Federal de Goiás. Gostaria... Eu estava pedindo para o senhor falar mais próximo do microfone. Gostaria de registrar aqui a grande honra que eu estou sentindo nesse momento, porque se esse podcast tinha um objetivo, era esse. Desde o princípio. As pessoas que, junto comigo, estiveram desde o princípio sabem. Esse podcast, um objetivo era esse. Então, é uma grande honra. Saiba disso. Me sinto muito honrado. E obrigado a todas as pessoas que tornaram esse momento possível. Meus agradecimentos ao professor Luiz, ao DGP e a muitos colegas de curso que tornaram esse momento possível. Voltando um pouco agora para a sua história, eu queria saber o que te levou para a agronomia. Bom, essa é uma história muito engraçada. E vocês vão ver a coincidência que isso vai trazer aqui no meu relato. Bom, primeiro, eu fui um aluno no ensino básico, né? Naquela época era jardim de infância, pré, primário, ginásio e segundo grau, né? Fui um aluno aplicado, tive uma passagem por escolas privadas e escolas públicas, né? Eu fiz meu ginásio num colégio público chamado Escola Polivalente Modelo de Goiânia, que hoje é aquele Vasco dos Reis, que fica ali na Mutirão. Acho que todo mundo conhece o colégio, né? Infelizmente ele se tornou um colégio militar. Na minha época não era. E eu era um aluno relativamente aplicado, que não tinha grandes dificuldades com os estudos, né? Meus pais, apesar de serem pessoas de não muitas posses, funcionários públicos, os dois, priorizaram a minha educação e eu me dediquei a isso. Então eu não tinha muitas dificuldades com
o que eu ia fazer, né? O que eu ia submeter no vestibular daquela época. Mas eu tinha uma dificuldade enorme e absolutamente eu não sabia o que eu queria fazer, né? E cheguei ali nos 1980, né? O ano que eu prestei vestibular, absolutamente sem saber o que eu iria fazer como opção no vestibular. E alguma coisa me levou e me fez pensar sobre geologia. Eu vou fazer geologia, né? Só que geologia não tinha na UFG. Por sinal, a geologia foi criada quando eu era reitor da UFG. Nós criamos a geologia lá no campus Aparecida, né? Então, menor chance de fazer geologia em Goiânia. E o curso de geologia mais próximo era na Universidade de Brasília. E eu resolvi fazer inscrição, né? Naquela época, tudo pelo correio. Eu fiz inscrição para fazer o vestibular da UNB em geologia. Mas, uma dessas coisas do destino, o vestibular da UNB era exatamente no mesmo dia do vestibular da UFG. E eu vou fazer a inscrição na UFG por segurança, faço nos dois. No dia da prova, eu decido se eu vou para Brasília fazer o vestibular lá ou se eu faço em Goiânia. E aí a coincidência. Eu preenchi uma ficha de inscrição, como assim eu não sabia direito a minha vocação e tinha facilidade com exatas, mas não era engenharia. Eu fiz a minha primeira ficha de inscrição, na época, exatamente para física. Eu preenchi o formulário com a minha inscrição para fazer física. Eu gostava muito de física, professores no ensino médio que me encantaram, alguns inclusive eram professores aqui na UFG, como o professor Alfredo Awad, que hoje, depois ele saiu da universidade, eu tenho até contato com o professor Alfredo até hoje. Eu fiquei entusiasmado, mas foi chegando o dia da inscrição, chegou o dia e na fila para fazer a inscrição no vestibular, era ali onde é onde é hoje o Sint-IFES, ali do lado da faculdade de enfermagem. Eu lembro muito bem da fila, uma fila enorme. Eu peguei uma outra ficha de inscrição e, por influência de 2 amigos, eu resolvi marcar agronomia, já na fila de inscrição. Então, Na fila. Absolutamente ao acaso, eu fui fazer agronomia. Minha família não tem nenhuma tradição agrária, né? Claro que todas as nossas famílias têm tradição agrária de gerações anteriores, mas a geração imediatamente anterior à minha, meu pai e minha mãe, são funcionários públicos que vieram para Goiânia muito cedo, no início da cidade. Meu pai veio em 47, né? Goiânia tinha 15 anos de idade. Minha mãe veio por volta disso também, né? Um veio da Bahia, meu pai, minha mãe veio do hoje Tocantins, lá de Arraias. E prestaram um concurso e se tornaram servidores públicos, né? Sem nenhuma ligação. Quer dizer, praticamente com 17 anos eu não sabia nem que era fazenda a rigor, né? Tinha ido uma ou outra vez passear em alguma fazenda de... A fila você ia descobrir o que é fazenda. Exatamente. Aí resolvi fazer agronomia e posso dizer, né? E com isso eu não estou querendo influenciar absolutamente ninguém, que foi uma das escolhas mais acertadas da minha vida, né? Porque eu digo que na agronomia é quase que impossível uma pessoa não se encontrar na agronomia, dada a diversidade de possibilidades de atuação que o agrônomo pode ter, né? Não estou fazendo propaganda do curso de agronomia, eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo sejam convencidas das suas escolhas ou que façam as suas escolhas com base em elementos concretos, né, como o espaço das profissões, outras coisas que a própria UFG oferece. Mas eu tenho que dizer que eu fui muito feliz ao escolher agronomia, né, porque combinava um gosto pelas exatas com um gosto pelas ciências biológicas, né, e não era aquela parte das ciências biológicas que para mim é mais difícil, que é a parte da saúde. Então
a agronomia foi me convencendo e me ganhando dia a dia, e me apaixonei pela agronomia, né? Fiz agronomia nesse intervalo, numa escola muito mais acanhada do que a a gente tem hoje, como toda a universidade era muito mais acanhada, do ponto de vista tanto de quadros, de professores. Praticamente naquela época a gente não tinha professores com doutorado. Hoje praticamente a gente não tem professores que não têm doutorado, né? Mas tive uma formação sólida e me aventurei. Logo que terminei, iniciava o primeiro curso de mestrado lá da minha unidade. Não era o primeiro curso de mestrado da UFG, era o primeiro curso de mestrado da Escola de Agronomia, que era justamente de genética e melhoramento de plantas. E eu e mais 2 colegas resolvemos fazer a seleção. Fomos aprovados e eu fiz meu mestrado na sequência da graduação, né? E quando terminei o mestrado, recebi um convite para ir para a iniciativa privada, onde eu trabalhei 8 anos, que eu digo que a minha formação profissional se deu muito nessa minha experiência na iniciativa privada. E depois, com a vontade de estudar mais um pouco e na impossibilidade de sair para fazer um doutorado em outro estado ou em outro país, porque nessa época já estava, né, família constituída e outras responsabilidades, começa o primeiro doutorado daqui da UFG e do Centro-Oeste, com exceção da UNB. O primeiro doutorado do Centro-Oeste começa em 93. Eu presto seleção, sou aprovado, continuo trabalhando na iniciativa privada e fazendo doutorado os 2 primeiros semestres. Na sequência, eu presto concurso e me torno professor da UFG. Aí termino meu doutorado já como professor. Naquela época, o concurso era para assistente, ou seja, existia-se apenas a conclusão, ter concluído o mestrado, né? Hoje essa prática quase não existe na universidade, né? Quase todos os concursos já são para quem tem doutorado, exceção de uma ou outra área. E aí começa a minha trajetória na UFG a partir de 94 como docente. Certo. Antes de prosseguirmos, costumamos colocar aí imagem de alguns quadros, obras de arte, coisas do tipo. E aí temos essa obra de arte. Não sei se você reconhece essa obra de arte. Claro que sim. Primeira obra de arte mais significativa, que é a nossa natureza, né? A gente vê aqui um pôr do sol, né? Aqui no campus Samambaia, maravilhoso por sinal. E a gente vê uma das edificações do projeto Reúne, né? Que é o projeto de 2007, quando eu estava na reitoria, um programa do governo federal, que é o programa de reestruturação e expansão das universidades federais do país, né? E naquela época foi o momento em que as universidades tiveram a grande possibilidade de expandir não só a sua estrutura física, né, como esse prédio ilustra bem isso, né, o prédio do Instituto de Matemática e Estatística, mas expandir o número de cursos, o número de professores, o número de estudantes, o número de técnicos, e cria as bases, né, para a gente ter a grande universidade, né, de excelência que é a universidade hoje, né, com tantos programas de mestrado e doutorado. Então, muito feliz aí por essa foto maravilhosa aqui. Até fiquei um pouco na dúvida se é o pôr do sol ou se é o nascer, porque os dois confundem um pouquinho, mas belíssima foto. Pela orientação aqui, nós estamos no... acho que é pôr do sol mesmo. Diria que é o pôr do sol. Obrigado aos envolvidos pela escolha da imagem. Prosseguindo. Quem escolheu a imagem? Eu. Não fui eu. Então quem poderia ser? Sapatão, Mael. Obrigado, Abimael. Enfim, você iniciou a sua vida na docência. Por que a docência? Na verdade, eu iniciei minha vida como engenheiro agrônomo, né, responsável por um programa de desenvolvimento de híbridos de milho, né, de novos híbridos de milho, lá na antiga Planagre S.A., no município de Goianésia, né? Mas nunca me passou pela cabeça ser docente, ser professor universitário.
Quando aquela inquietação, né, de quem experimentou a ciência, né, quem experimentou a pesquisa, eu experimentei isso no mestrado, e depois o meu trabalho na empresa era boa parte do tempo envolvido com pesquisa, apesar de que na empresa a gente assumia muitas outras funções, a curiosidade e a vontade de estudar mais me trouxe para o doutorado. E aí, do doutorado para a docência, foi uma coisa quase que natural, né? Surgiu o concurso, e o concurso era interessante para mim, porque me trazia para a universidade aquela dificuldade de fazer um curso de doutorado a 180 quilômetros do local de trabalho, né? Tendo que se desdobrar na estrada e correndo, era conveniente, né? E daí, a partir da primeira turma que eu dei aula no segundo semestre de 1994, a paixão foi inevitável, né? Pela sala de aula, né? Pegando um pouquinho do Oscar Wilde aqui, que o Luca trouxe no início, né? A pupila das pessoas, né? O brilho nos olhos das pessoas quando você está transmitindo alguma coisa, isso me encantou. E isso me fez tomar uma decisão, uma certa altura, logo depois, de não atender a convites que apareceram para voltar para a iniciativa privada em condições até muito melhores do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Mas algo me disse, né, que meu lugar era aqui. Eu vou contar uma passagem que é muito marcante na minha vida. Já tive a oportunidade de relatar essa passagem em alguns locais. Como eu disse, eu dei aula no segundo semestre de 94, né? Essa turma, eu dava aula no quarto ano, no mais ou menos oitavo período, e o curso de agronomia eram 9 períodos mais um de estágio. Ou seja, essa turma que eu dei aula no segundo semestre de 94 se formava no final de 95, né? Em 1995, mais ou menos no metade do primeiro semestre, eu recebo a proposta para voltar para a iniciativa privada com uma condição salarial cerca de 3 a 4 vezes o que eu recebi aqui na universidade. Escolha. Ou se ficava paixão pela docência ou ia, né, galgar posições na empresa, ser diretor da empresa, eventualmente ser sócio da empresa. Fiquei curioso agora, o que você escolheu? E nessa época, nesse primeiro semestre de 1995, eu literalmente balancei com a proposta, com algumas coisas de adaptação aqui na universidade, né? A gente vem da iniciativa privada, a gente estranha um pouquinho o trabalho na universidade, é diferente, né? Não é nem melhor nem pior, é diferente. E eu estranhei isso um pouco e ameacei, né, tomar a decisão de sair da universidade. E aí acontece um fato muito marcante na minha vida, que é outro tipo daquela do vestibular, né, de escolher o curso de agronomia. Os estudantes que já estavam se preparando para ir para o estágio da primeira turma que eu dei aula, um dia eu saindo à tarde da escola de agronomia, esses estudantes estavam saindo de uma sala onde eles estavam reunidos, né? E me viram e me chamaram. Professor Edivar, vem cá. Olha, nós acabamos de fazer a reunião aqui de programação da nossa formatura. E você foi escolhido para ser o nome da nossa turma. Quer dizer, eu tinha dado aula para uma turma no primeiro semestre e naquele momento os estudantes me fazem uma homenagem que é a maior homenagem da minha vida, não tenho dúvida disso, que é a mais marcante de todas, né? Me torna o nome daquela turma que colou grau em fevereiro de 1996, né? E isso mudou minha vida. Esse convite, né, e essa homenagem fez eu desistir de uma carreira talvez muito mais promissora do ponto de vista material, mas muito mais prazerosa do ponto de vista de realização como ser humano. A paixão ganhou. Ganhou. Sempre, a paixão tem que ganhar sempre. Tá faltando isso no mundo. Então toda essa textualização aqui, toda a sua trajetória
foi guiado pela paixão. Sim, Pela sua sempre. paixão. E vai ser assim até o último dia. Por acasos e paixões. É que existem acasos, né? Isso aí vocês da física sabem disso melhor do que a gente. Tem gente que diz que não tem, mas eu não vou entrar nesse merda não, porque é muito filosófico. Eu já ouvi dizer que... Já me... Não sei onde eu ouvi dizer isso, porque Deus se esconde nas coincidências, nos acasos. Quem sabe? Quem sabe? Legal você falando da docência aí. Esse podcast, se tem uma coisa que marca ele, é a docência, a licenciatura. Desde o princípio, a gente defende a licenciatura ferrenhamente. A gente defende. A gente tem lá em cima, licenciatura. Porque essa... como disse, porque ele tá... Eu gosto, continue. Ele tá querendo dar de curso. Não, não é grau. Tranquilo, é legítimo. A gente respeita. As Mas, escolhas não são pra a mas, vida enfim. toda. Então, é uma honra ter alguém aqui que escolheu esse caminho também e que ama. Porque tem gente que escolhe, mas não ama. E o resultado a gente vê nas salas de aula. É bem triste. Com relação agora à sua caminhada, como foi sua percepção ao ingressar na universidade? Teve muitas dificuldades? Ingressar como docente ou como estudante? Como estudante, de início. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, é um choque enorme para qualquer pessoa que chega na universidade, né? Primeiro, aquele choque, e aí nesse caso, o período meu escolar imediatamente anterior à universidade foi numa escola privada, o Colégio Objetivo, né? Onde a gente era submetido primeiro a uma disciplina e uma ordem extremamente rigorosa e que nos inibia, nos limitava muito na nossa liberdade no dia a dia, né? Foi por isso que você falou, a escola que você estudou, pública, alguma coisa politécnica, não era? É polivalente. Polivalente. Uhum. Aí você falou que, infelizmente, ela virou... Militar. Militar. Por isso você usou, infelizmente? Eu acho que polícia é outra coisa. Polícia não é pra ter escola. A escola tem que ser uma escola libertária, libertadora, emancipadora. Não é o excesso de disciplina. O excesso de disciplina, a disciplina tá no respeito que você constrói na sala de aula e no ambiente. E não nos valores da polícia, né? Eu acho que a polícia tem sua importância, tem seu lugar, mas não é militarizando escolas. Eu sou terminantemente contra os colégios militares, esse aumento exagerado, né? Ter lá um ou outro ainda vá lá, mas como isso se tornou uma política em Goiás, eu acho que é um erro, né? Como é um erro também isso que se faz hoje nos colégios, uma disciplina, né, e um massacre muito grande do estudante, né, nessa preparação para o ingresso na universidade. Eu não acho que é aí que a gente forja o ser humano, que a gente forja as lideranças, não é por aí. O ser humano é livre. Agora, a liberdade precisa ser construída com respeito. Agora, a gente tem, né, e aí eu vou voltar na questão do Giovan, mas a gente precisa, e aí como você falou da paixão pela licenciatura, o que a gente precisa, aí já talvez tentando a receita para o país, né? A gente precisa de investimento sério e constante, né? E investimentos consequentes em educação. E esse investimento começa por onde? Justamente começa pela valorização do professor, né? Porque nós temos muitas pessoas vocacionadas para serem professores, muitas, né? Giovan é um exemplo. Agora, essas pessoas, essa vocação, ela precisa, naturalmente, de ser sustentada pelo mínimo que a pessoa precisa para viver, né? Essa vocação, ela se desfaz quando os boletos chegam no final do mês e você não consegue dar condição digna
né, de sobrevivência para sua família ou para você mesmo, né? Então, quando a gente assiste aqui no nosso país, que depois de muita luta, depois de um trabalho quase que hercúleo de professores, de educadores, a gente consegue ter um piso nacional para os professores, e a gente vê governantes no país inteiro se negando a pagar esse piso ou se negando a proporcionar para as pessoas que estão já na carreira e que estão em outras etapas da carreira o repasse do reajuste desse piso. Você acaba inviabilizando que essas pessoas permaneçam na docência. E isso tem reflexo aqui no dia a dia da universidade. As pessoas abandonando os cursos de licenciatura. E aí a gente pode dar um podcast inteiro, se a gente for entender as causas da evasão na UFG, mas certamente na UFG, e olha que a evasão aqui é relativamente baixa, mas em todas as faculdades a evasão nos cursos de licenciaturas é elevadíssima. Sem dúvida nenhuma, uma das causas, né? Talvez a principal, é meio temerário avisar isso sem ter um estudo consistente, é a falta de perspectiva profissional, né? Porque, na verdade, assim, aí, claro que depende das ambições de cada um, mas eu diria que, sim, na média, né? Claro que tem as pessoas que são mais ambiciosas, não as condeno, aqueles que querem ganhar muito dinheiro, que querem ser milionários, é bom que isso movimenta. Mas a média das pessoas, a ambição é o quê? Ter uma casa digna para morar, educar seus filhos, né, poder se alimentar decentemente, poder ter lazer. E isso, bastaria para isso você valorizar os professores adequadamente. E não com contratos temporários, acabando com a carreira dos docentes, como a gente tem visto, né? E aí, quem entra com o piso está ganhando quase a mesma coisa que quem está no fim da carreira. Isso não dá perspectiva. Aí os aumentos vêm na forma de gratificações, de penduricalhos que depois não dão perspectiva para essas pessoas, depois de aposentadas, de terem uma vida digna lá na frente, quando terminarem essa carreira. Então eu penso que a gente precisa, antes de tudo, né, aproveitar esses seres vocacionados. E para isso a receita é muito simples, já foi repetida no mundo inteiro e os países que deram certo já fizeram isso, né? O Japão, depois da Segunda Guerra, chegou a instituir uma legislação que ninguém ganharia mais do que professor, né? A Alemanha da mesma forma, e em todo mundo, enquanto aqui a gente vê o professor quase que como um pária da sociedade, né? Às vezes submetendo a ter 2, 3 empregos para poder conseguir. Então, se for dar uma receita para o país, investe seriamente em educação. Não divide a educação superior de educação básica, não é assim que funciona, né? A gente precisa investir na educação superior porque é ela que forma os professores para a educação básica. A gente precisa investir na educação básica porque é ela que fornece os estudantes para a educação superior. E a gente tem que pensar nisso do CIMEI até o pós-doutorado. A gente tem que ter isso de forma consistente e com gente valorizada acima de tudo. Então o Brasil nunca vai sair desse lugar. Então não é todos que tiveram a sorte que eu tive, né, de poder prestar um concurso e ser professor de uma universidade onde a gente, de certa forma, tem uma condição muito melhor do que os professores de educação básica. Não são todas as pessoas, né, vocacionadas, e hoje acho que eu posso falar, eu sou vocacionado para docência, para educação, mas não são todas as pessoas que têm a oportunidade de se dedicar a isso, né? E ter condição de criar sua família com dignidade, de forma decente. Eu acho que isso é estruturante num projeto de país. O que é um professor? É esse ser que, primeiro, tem que ter como... Para mim, eu vou definir assim, pelas características que um professor precisa ter. Primeiro, ele tem que ser
um ser humano absolutamente altruísta do ponto de vista de compartilhar o que sabe. E ao mesmo tempo tem que ser um ser extremamente humilde para poder aprender no exercício da docência. E a capacidade de dialogar e de compreender, de se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente depara com isso, né? O professor esquece que ele foi estudante e não se coloca no lugar do estudante. E não conhece, inclusive, as ansiedades e as necessidades dos estudantes. E a gente precisa, o professor precisa se colocar nesse lugar. E hoje, né, um professor, aí, talvez tentando definir um pouquinho mais, Giovan, ele é muito mais um mediador do conhecimento do que o detentor do conhecimento. Depois dos avanços da tecnologia que a gente teve, não precisa falar muito, né? Só se a gente pegar o chat GPT, que é o tema do dia, da semana, que vem ameaçar as profissões, hoje o conhecimento, né, o conteúdo, né, o conhecimento está à distância de um clique, né, no celular ou no notebook ou no desktop que você tem à sua frente, mas nada substitui essa mediação do conhecimento. O professor tem que entender esse seu papel nesse mundo que muda. Que sempre foi o papel do professor, né? Só que antes ele detinha o conhecimento porque ele era dono dos livros, né? Hoje ele já não é mais dono do conteúdo. Mas o conhecimento, a mediação, né, entre a curiosidade e o conhecimento e a formação, ela é insubstituível. Só o professor pode fazer isso. Interessante, não passaram na cabeça não, que nas épocas passadas o professor era quem detinha, né, o conhecimento, também era o mediador. Agora ele tá mais muito mais mediador. É verdade, nunca. Que conselho você daria para nós que estamos iniciando nesse mundo, começando nossa caminhada, algo para nos incentivar? Que conselho você nos daria? Primeiro, acho que eu coloquei isso um pouco nas respostas da nossa conversa aqui mais cedo. Primeiro, paixão, né? E quando eu falo de paixão, eu falo assim, você tem uma diferença muito grande entre você fazer o que gosta e gostar do que faz. Para mim, o segredo para qualquer atividade é você gostar do que faz. Aquilo que você está fazendo, você tem que encontrar prazer e satisfação naquilo, né? Porque a felicidade, né, a realização sua acontece no seu cotidiano. A gente sempre tem essa coisa de empurrar a nossa felicidade, a nossa realização mais para frente quando eu conseguir isso. Não. A satisfação está em cada coisa que você faz, em cada momento da sua vida. A satisfação está aqui, conversar com vocês aqui. Isso aqui está me dando um prazer enorme. Conversando com gente jovem, gente idealista, que está querendo fazer coisa diferente. Isso aqui é minha realização, né? Como eu estava agora numa entrevista falando sobre a história do centro de eventos da UFG, que vai fazer 15 anos, né? E foi uma coisa feita na minha primeira gestão, né? A gente construiu aquele negócio justamente para poder garantir que as pessoas pudessem formar e participar da sua solenidade de colação de grau na UFG. Isso não é do tempo de vocês não vão saber disso nunca. Mas antes, as colações de grau na UFG era feita fora da UFG, por pessoas estranhas à UFG, e a reitoria ia lá quase que como um coadjuvante naquele espetáculo que excluía metade das pessoas que não podiam colar grau porque não tinham dinheiro para participar daquele espetáculo. A colação foi assim? A minha é anterior a isso, ainda não foi assim. Mas depois entrou uma geração, aí nos anos 90, que a colação de grau virou um espetáculo, né, na cidade, e excluindo 30%, 40%, 50% das pessoas não colavam grau porque não tinham dinheiro para pagar a colação de grau. E a gente construiu o centro de eventos, que já vai fazer 15 anos de funcionamento, para acabar com isso, né? Isso me deu um prazer enorme, uma satisfação enorme de estar no lugar e poder... Não fui eu que fiz, né? Eu
era reitor, eu viabilizei as condições junto com um monte de outras pessoas que me ajudaram, né? Então, que eu digo? Goste daquilo, se apaixone por aquilo que você faz e se dedique. Agora é preciso conhecer. Então, nada disso vem de graça, sem custo, sem dedicação, sem muito esforço, sem muita determinação, sem muita perseverança. Qualquer coisa que você for fazer tem coisas desagradáveis pelo caminho. Por isso que eu falei, é importante você gostar do que faz. Não é fazer o que gosta, né? É gostar. Que você sabe que vai ter obstáculos, você vai superar, e aquilo vai te dar prazer, você vai continuar crescendo e buscando esse objetivo. Então, hoje a gente vê um mundo muito volátil, né? As pessoas, no primeiro obstáculo, desistem e vão apostar em outras coisas. Qualquer outra coisa que você for apostar, vai ter dificuldades. Eu não estou falando para as pessoas não mudarem. É lícito mudar, é pertinente. O Luca quiser mudar, pode mudar. Vocês têm uma perspectiva de vida, gente. Olha, vamos trazer um pouquinho assim de outros elementos para ajudar no nosso raciocínio. Quando eu nasci em 63, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Quer dizer, eu estou fazendo 60. Hoje é 80. Quando vocês estiverem com 80, a expectativa vai ser mais de 100. Então, assim, seguramente vocês vão estar vivos daqui 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Você não é obrigado a fazer uma escolha para mais 80 anos para frente. Mas você é obrigado, na minha opinião, você é obrigado a perseverar até você ter mais segurança de saber que não é aquilo que você quer. Hoje as coisas não podem ser tão efêmeras como hoje e nem precisam ser tão rígidas quanto antigamente, né? Você entrava, você tinha que terminar, né? Porque você não ia ter outra chance, porque sua vida era curta. Mas você não precisa ter assim, trocar todos os dias também. Então, tudo na vida que você for fazer tem dificuldades, né? Tem obstáculos, mas vencer esses obstáculos faz parte da sua felicidade também. E aí você vai... Então, assim, professor, dedica muito, né? Seja apaixonado, seja humilde, respeite o próximo, né? E, claro, lute, né? Porque precisa lutar, a gente precisa trazer dignidade para essa profissão. E aí eu vou dizer que é a minha convicção. É a profissão mais importante da face da Terra. Eu não sabia dessa política aí do Japão que você citou, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se isso vigora até hoje, mas isso foi uma decisão, uma determinada época. Os funcionários, os servidores da educação eram os mais bem remunerados. Algo parecido foi feito na Coreia. Há 60 anos atrás, o Brasil e a Coreia tinham os mesmos indicadores de educação. Indicadores terríveis. Hoje, a Coreia tem 80% dos jovens na idade de vocês na educação superior. E o Brasil não tem nem 20%. Dá para entender por que tem Samsung, por que tem Hyundai, por que tem todas essas coisas aí? Investiram na educação, valorizaram o professor. E a educação como um todo, e a ciência, a tecnologia. E o Brasil nunca fez isso de forma séria por um longo período. Tivemos os 2 governos Lula, que isso foi sério, mas foram 2 governos Lula e um pedaço do governo da Dilma, e depois a crise econômica veio, e depois veio a destruição total, a tentativa de destruição total nesse governo que se encerrou. Eu não falo o nome dessa figura, porque você não pode ficar repetindo coisa ruim, né? E tentou literalmente destruir as universidades, destruir a educação. Então, agora a gente volta, né? A gente começa a pensar de novo. Vamos ter um período aí difícil, mas para frente a gente espera que a educação passe a ser prioridade nesse país. Gostaria de saber como é que você entrou a ser reitor. Perguntar isso agora. Como? Assim, o que te levou a se interessar por isso? Não, eu tenho a possibilidade de eu ser reitor, eu quero ir lá. Não, primeiro, acho que é aí que tá... Outro acaso, não é possível. Não.
Não é acaso. Bom, primeiro, assim, só falar dos outros 2 acasos, né? Do acaso da escolha de agronomia. Talvez tenha sido um acaso, mas aquilo era fruto de uma elaboração da minha mente que talvez eu tivesse feito de forma inconsciente, né? Porque a gente às vezes pensa que é o acaso, mas quando você tem um problema, até quando você está dormindo, você está processando. E você vai juntando elementos. E às vezes as coisas acontecem e você pensa que foi acaso, mas foi seu cérebro, a sua experiência, os acúmulos que você teve que te levaram àquela decisão. Quer dizer, eu, com todo respeito aos outros cursos, eu não escolheria medicina naquele momento. Eu não escolheria letras. E olha que eu sou apaixonado por livros, por poemas e tudo. Mas eu não escolheria. A agronomia talvez era a síntese de toda a minha dificuldade de escolher o curso. E a mesma coisa quando eu resolvi ser professor, né? Eu me dediquei de corpo e alma àqueles alunos da primeira turma, como de todas as outras turmas que eu dei aula. E aquela indecisão era uma decisão difícil, né? Abandonar uma carreira no serviço público, né? Uma carreira na iniciativa privada, uma série de elementos, né? Já apontavam para mim, talvez, que eu devesse ficar. Aquele acaso, ou aquela homenagem, ela foi só, o caminho é esse, né? Poderia ter vindo de outra forma. Com relação não vou nem falar de escolher ser reitor, porque ninguém escolhe ser reitor, né? A escolha, talvez, foi entrar na administração na universidade, né? Porque, como você leu no meu currículo, minha primeira função na universidade, eu tinha menos de 2 anos de universidade, de professor, estava fazendo doutorado, foi ser coordenador de estágio. Por que eu me tornei coordenador de estágio? Porque eu vi os estudantes da agronomia sempre escolhendo os mesmos estágios, sem alçarem voos assim para outros campos de estágio que a profissão proporcionava. E quando surgiu isso lá, ninguém queria ser coordenador de estágio. Eu falei, eu topo ser coordenador de estágio, eu topo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho como coordenador de estágio, né? De novo, vem a paixão para fazer a diferença. Eu coloquei estudante na Bahia, coloquei estudante em São Paulo, em usinas de álcool, coloquei estudante em locais que a escola nunca tinha colocado estudantes. Ajudei estudante aí para o exterior. Teve um estudante e eu mandei ele para Moçambique trabalhar com fumo. Quer dizer, mas trabalhar com fumo em Moçambique, o que isso acrescenta? Acrescenta tudo na vida de uma pessoa, ter uma vivência fora do país, com uma cultura diferente. Ou seja, a gente pensar um pouquinho fora da caixinha e pensar que você tem que dar oportunidade para as pessoas. Bom, isso me levou, no ano seguinte, a ser coordenador de curso. Ninguém queria ser coordenador de curso. E eu virei coordenador de curso de agronomia. E aí, de novo, né? Naquela época, como coordenador de curso, começou um movimento e um pessoal lá queria criar um curso de engenharia de alimentos. E aí, eu falei, gente, esse curso de engenharia de alimentos tem que ser aqui na agronomia, não tem outro lugar para esse curso. A agronomia tem um setor de tecnologia de alimentos. E aí fiz uma peregrinação nessa universidade inteira. As pessoas queriam e estavam tendo muitos obstáculos. E eu fui costurando. Uma das pessoas que me ajudou muito, né, foi o professor Fernando Pellegrino, que foi diretor aqui do Instituto de Física, professor emérito aqui, já aposentado. E o curso de Física participou da criação do curso de Engenharia de Alimentos, oferecendo disciplinas, né? E daí, as pessoas começam a perceber você com uma vocação para poder aglutinar gente, a gerir, essa coisa de querer fazer, de querer que as coisas aconteçam, né? A partir desse momento, você não é você quem quer mais. E aí só faz sentido você seguir para outras posições
se for um movimento de fora para dentro. Claro que você tem que querer. Você tem que querer, não, você tem que estar disposto a, né? Porque é um sacrifício, né? O pessoal vê, ser reitor da UFG, né? O glamour, né? Assim, talvez é um dos cargos mais pesados que existem. Não sei se o cargo de governador de estado é tão pesado quanto ser reitor da UFG, dada a complexidade que é a universidade, com as áreas do conhecimento, com a crítica, né, que é muito aguçada. A universidade é um lugar de... Aqui as coisas são pegadas do ponto de vista de concepção de mundo, né? As pessoas são muito preparadas aqui. Então, aí você começa... As pessoas começam. Aí as pessoas da escola de agronomia ia ter eleição. Um grupo chegou e falou: Var, você podia ser diretor. Aí não é que não tem ninguém querendo, mas as pessoas que formavam opinião achavam que eu tinha perfil, né? Claro, aí você começa a pensar, aí você topa. Eu fui candidato único lá na escola para diretor, como acontece em muitas unidades acadêmicas, aqui mesmo na física, raras vezes tem disputa para diretor. É um consenso, porque é um lugar pequeno, né? E fui fazendo um trabalho de novo de forma muito, muito inquieto, né? A gente organizou uma grande feira da área do agro. E isso vai projetando e outras pessoas fora do seu ciclo vão percebendo. E aí tinha eleição para reitor, mais um tempo à frente. Eu fui reeleito diretor de agronomia, também fui candidato único na reeleição. Aí, para eleição para reitor, já é mais raro ser candidato único, né? Aí, a verdade é grande, né? E aí, grupos de pessoas percebem as pessoas e as estimulam. E aí, geralmente, leva a uma disputa, a um embate e tal. E aí, eu fui candidato em 2005. E tive a felicidade de ter sido eleito reitor. Mas sempre assim, as pessoas começam a falar do seu nome, começam a discutir, te estimulam, você faz uma consulta você mesmo, eu quero isso para minha vida ou não. Aí eu quero, primeiro as pessoas querem, depois eu topo. Aí depois tem a disputa. E aí, então foi assim, né? Foi a minha trajetória, apesar de ter sido muito rápida, né? Não é muito comum a pessoa chegar a reitor da UFG como eu cheguei, na época eu tinha 2006 eu tinha 42 anos, 43 incompletos, né? Quando eu me tornei reitor pela primeira vez, eu tinha 42 anos, quando eu fui candidato, 41 anos de idade, eu estava me organizando para ser candidato a reitor. E foi uma trajetória rápida. Eu tinha o quê? 12 anos de universidade como docente, né? De 94 para 2005, 11 anos. Mas foi uma trajetória rápida porque foi muito intensa, né? Foi muito... E talvez o momento político da universidade abrisse espaço para uma pessoa com esse perfil. Então a gente não é candidato da gente mesmo, a gente é candidato de projetos. Certo. Algo interessante é que você foi reitor da universidade durante a pandemia. Como foi essa experiência? Primeiro, ninguém está preparado para uma coisa daquele tamanho, né? Aliás, ninguém no mundo estava preparado para viver uma pandemia. E muito menos um reitor de uma universidade, como levar uma universidade num momento daquele. E para agravar a situação, a gente tinha um governo negacionista que não gostava de universidade, né? E execrava. Eles lembram bem do ministro da Educação dizer que a Universidade Federal era lugar de extensas plantações de maconha, os laboratórios da universidade produziam metafetaminas para poder drogar as pessoas e que aqui só existia a perdição da humanidade. Era uma campanha deliberada do ministro da Educação, né? E do presidente da República da época. Então era esse cenário, né? Quando eu disse aqui antes do programa que eu administrei a universidade, né? Eu não, né? Eu e a equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. No céu, e o céu, assim, só para dar ênfase nessa metáfora que eu estou criando aqui,
é um momento onde a universidade era estimulada a criar e a crescer, né? Nós dobramos a universidade de tamanho naquele outro período de 2006 a 2014. Mais do que dobramos a universidade. Na época do Reúne. E olha que tinha gente que era contra o Reúne, estudante que era contra o Reúne. Você acredita? Estudante é um ser estranho. Não, é normal, mas assim, estimula a gente a pensar, né? A gente tem que ouvir sempre, né, as inquietações. Mas é uma coisa meio insana que não deixava a gente reunir o conselho universitário para aprovar o Reúne, que era para aumentar as vagas para mais estudantes. Isso é que não fazia sentido. Muito contraditório, né? Contraditório, mas era muito mais político do que qualquer outra coisa, né? Essas pessoas estão por aí, deixa para lá, não vamos... Mas a gente aprovou, enfrentou e conseguiu fazer acontecer. Então, acabei me perdendo um pouquinho. Isso era o céu porque era tudo que a gente queria, né? Dinheiro para laboratório, dinheiro para vaga de concurso, novos cursos, novos prédios, né? A universidade, né, se apresentando para a universidade, trazendo pessoas para cá. E usou de toda essa oportunidade aí? Hã? Usou de toda essa oportunidade? Tudo mais um pouco. Talvez a UFG tenha sido a universidade, e isso é reconhecido nacionalmente, que melhor aproveitou o tempo do Reúne, né? E olha que a gente fez uma coisa assim extraordinária, porque a gente expandiu muito, né? Eram menos de 14 mil alunos quando eu assumi a universidade pela primeira vez. Quando eu terminei o segundo mandato, tinha 30 mil estudantes. Hoje tem 22 porque desmembrou Jataí e Catalão. Tem mais 4 mil lá, em cada uma. Então, a gente saiu de 13 para 30. Expandiu, melhorou todos os indicadores da UFG, que isso é uma coisa assim impensável. Como é que você cresce uma coisa absurdamente e melhora a qualidade? Nós conseguimos fazer. Por quê? Porque estava todo mundo junto. Isso aí porque tanto é que na minha reeleição para reitor, do primeiro para o segundo mandato, eu fui candidato único. E o meu sucessor, que era professor da física, o professor Orlando, foi candidato único também. A gente viveu um momento da universidade onde a universidade entendia que não tinha que mexer. E tinha uma sequência de crescimento e de melhoria. Então, expandiu, melhorou a qualidade. E outro ingrediente que às vezes as pessoas não lembram, a gente incluiu o programa de cotas de reserva de vagas. Começa em 2008 com o UFG Inclui. Então, 3 coisas absolutamente não miscíveis, né? Para você pensar em termos de física e de química, né? Como é que você mistura inclusão, trazer gente que vem da escola pública sabidamente, né, com uma formação aquém do desejado, aumenta, e quando você aumenta o número de pessoas, é claro que a qualidade cai, porque você vai trazer mais gente, você escolhe, né? Você escolhe para entrar na universidade, pelos processos seletivos, uma amostra maior. E é claro que a amostra maior, a média, teoricamente, baixa. Então você inclui gente que nunca chegaria na universidade. Indígenas, quilombolas, né? E por aí vai. Você expande e você ainda aumenta a qualidade. Então a gente conseguiu esse milagre, vamos dizer assim, de fazer isso naqueles 8 anos, né, de Reúne. Então, por isso que eu falo que é o céu. E o inferno é quando chega alguém e fala que a universidade é esse ambiente de degradação, que... Claro que a gente tem problemas, gente. Claro. Onde não tem problema? Certamente na sua casa tem, na minha casa tem, na igreja que a pessoa frequenta tem. Qualquer lugar que você vai tem problema. Mas vamos olhar e colocar na balança as nossas virtudes e os nossos defeitos, né? O ambiente da universidade é muito mais estimulante, desafiador. Então, isso incomoda quem quer o poder para se servir do poder, né? E aí entra os ditadores, as pessoas, os autocratas que querem a população ignorante para manipular. E na universidade a gente não vai aceitar manipulação nunca, né? Por isso que a gente enfrentou tanto esse governo.
E por isso que hoje a gente olha e vê um governo que não nos trata assim. Vou só dar um exemplo para fechar. E eu não estou fazendo propaganda partidária, não. Estou fazendo constatação, né? Que as pessoas podem confundir. Ah, você é filiado no PT, você foi candidato? Fui. Estou filiado no PT, sim. Mas eu quero dar dados como reitor. Mas se quiser fazer, pode fazer também. Aqui você pode. Mas assim, eu acho que não é o caso. Mas eu vou fazer uma comparação simples. O Lula e a Dilma, eu fui reitor 5 anos com o Lula, 3 com a Dilma. Todos os anos, recebiam os reitores para uma reunião de planejamento e no ano seguinte de avaliação do planejamento que tinha sido feito no ano anterior. Eles não tinham medo de reitores. Acabou o governo Dilma, né? Ela sofreu o golpe. Nós ficamos 6 anos. Os 2 presidentes que passaram nesses 6 anos não tiveram a coragem de conversar com os reitores nenhuma vez. O Lula voltou, no primeiro mês de governo, recebeu os reitores. Isso é um dado simples, né? Por quê? Você tem que ter medo de reitor? Reitor não é bicho. Reitor vem do ambiente pegado, né? A gente é crítico, né? A gente tem mandato, né? Ninguém vai dispensando a gente a bel prazer. E a gente tem posição e a gente tem uma comunidade para dar satisfação. Então, às vezes, diverge. Quantas vezes eu divergi do Fernando Haddad, que era ministro? E discuti com ele, né? E nem por isso ele ficou meu inimigo. Hoje ele é meu grande amigo. Ontem eu tive com ele em Brasília, num jantar do partido. Ele estava lá, a gente conversou, né? Os outros não tinham coragem sequer de receber a gente. Só recebia se levasse um deputado junto. Então você vê a diferença de percepção do papel que a universidade tem na sociedade. Então por isso que eu fiz essa analogia do céu e do inferno. Qual seria, na sua opinião, o maior desafio que você enfrentou durante a pandemia? Bom, voltando para a pandemia, que eu não falei muito, né? Olha, foram tantos os desafios, mas sem dúvida nenhuma, o maior deles foi como retornar às atividades e implantar o ensino remoto emergencial. Porque havia aquela questão de que o quanto que esse ensino remoto emergencial, primeiro, ia ser excludente, né? E aí a gente fez antes, não sei se vocês estavam aqui ou não, mas a gente fez uma campanha, né? Eu liderei uma campanha aqui na mídia de arrecadação de computadores e celulares para a gente iniciar o ensino remoto dando condições mínimas para o estudante de baixa renda ter acesso às aulas remotas. Então esse era o grande desafio, o maior desafio que a gente enfrentou. E o segundo, que, claro, ele foi cumprido com problemas, mas eu acho que a gente tem que tirar um grande aprendizado, é de não comprometer a qualidade da formação no ensino remoto. Que a gente sabe que não tem jeito de não comprometer. Mas a gente fazer esse comprometimento ser o mínimo possível, né? Eu acho que esse foi o grande desafio de como a universidade continuar cumprindo o seu papel na formação durante a pandemia. Porque o resto a gente tirou de letra, né? Aliás, o resto, a pandemia nos deu inclusive a oportunidade de mostrar do que a gente era capaz, né? Reunir as competências da universidade para resolver problemas que não existiam antes da pandemia, né? Como é a dinâmica da doença, desenvolvimento de teste, vacinação, assim, centenas e centenas, recuperar respiradores, né? Aqueles ventiladores mecânicos, desenvolver novos protótipos. A universidade foi pródiga em exemplos de resposta da sociedade. A pandemia mostrou na prática a essencialidade da universidade para além da formação profissional. Para mim, o grande desafio foi justamente essa parte do ensino. Certo. Eu me lembro de uma recepção de calouros que teve da física, aliás, foi de maneira virtual.
não foi a minha foi a anterior. Eu sou da famigerada turma que entrou, ficou 2 semanas na faculdade e foi pro cinema. Eu sou dessa turma. 16 de março. A que eu presenciei foi o posterior, que eles de fato nem pisaram. Tem uma recepção virtual. Você falou lá. Você falou, eu fui lá, ouvi. E na sua fala você falou um pouco da história das universidades. E principalmente das universidades no Brasil. Eu gostaria que você contasse um pouco aqui, que você falou que no mundo tem instituições muito antigas que já se poderiam ser comparadas a universidades. E já quando se chega no Brasil, é algo muito recente. Posso resumir essa fala numa frase que é do Darcy Ribeiro. Não vou ser preciso na repetição da frase, que me falta um pedacinho da frase aqui agora, mas é mais ou menos, ele diz o seguinte: a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? O Brasil nunca levou, como eu falei antes, a educação a sério por períodos de tempo mais consistentes e mais longos. O Brasil é o último país da América Latina a ter uma universidade, a ter um curso superior. Quando vamos usar essa palavra, apesar de não ser adequada, né? Na descoberta da América, né? O termo não é esse, né? Porque já tinha outras civilizações aqui muito antes dos europeus, mas quando os europeus chegam à América, a colonização espanhola abriu universidades em todos os países, né? Não eram países ainda, né? Mas a Argentina tem universidade de mais de 350 anos. Na Colômbia tem universidade de 400 anos. No México a mesma coisa. No Brasil, o primeiro curso superior no Brasil começa em 1808 com a vinda da família real portuguesa. Né? Curso, não é universidade. Né? E aí surge mais um ou outro curso ao longo dos anos. E muitos anos, praticamente 100 anos depois, mais de 100 anos depois, foi 1920, o Brasil cria uma universidade às pressas para dar um título de doutor honoris causa para um rei da Suécia, se não me engano, da Noruega. Né? Então, só para dizer que nunca foi prioridade a educação no país de forma consistente. Então a gente tem uma universidade muito nova por causa disso, muitíssimo nova. Então a primeira universidade como tal instituída foi a Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ, né? Aí você fala, mas a Universidade Federal do Paraná já tem 110 anos. É porque mais à frente eles criam ou constituem a Universidade Federal do Paraná, mas o legado que existia antes de vários cursos que estavam ali, eles colocam no pacote de universidade. E é legítimo, né? Mas assim, a briga se tem 100 ou se tem 110. Enquanto que na Europa você tem universidade de 1000 anos. Né? Então você não constrói um país sem universidades fortes, universidades valorizadas, sem ciência, né? Tem tudo isso que envolve aqui, essa inquietação que está no ambiente universitário. E com isso, a nossa universidade também, ela nasce assim, de forma mais, vamos dizer assim, com maior número de instituições, vem ali no final dos anos 50, mais nos anos 60, né? Só para você ver, no ano 60, 1960, criada a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Maria. Elas não são as primeiras, né? Tem algumas anteriores, da Bahia, do Pernambuco, tem algumas anteriores a isso, né? Então, assim, a gente pode tomar como um marco de criação de universidades de forma mais consistente, os anos 60. E depois tem alguns ciclos onde isso aumenta um pouquinho, dependendo do governo que está, né? Em 70 e tantos tem outro ciclo, e mais recentemente nos governos Lula tem outro ciclo. Mas aí 60, que é mais ou menos a época que o Brasil começa a se industrializar. Só que por uma decisão deliberada
Indústria de um lado, universidade do outro. E aí vem a famosa história da Torre de Marfim, que a universidade não conversa com a sociedade, que a universidade não... Claro, essas indústrias que chegaram para o Brasil eram montadoras europeias e norte-americanas que bebiam do conhecimento e da tecnologia desenvolvida nas universidades em seus países. Eles não vinham na nossa universidade. Então, quando o pessoal falou, a universidade não dialoga com a empresa. Primeiro que isso é uma mentira. A universidade dialoga, sim, fortemente com a empresa. Só que esse movimento de diálogo, ele é mais recente. Porque foi criado, foram construídos de forma separada. E de uns 30 anos para cá, começou esse processo de aproximação. Ele vai se intensificando. Hoje, na época que eu estudei, por exemplo, era quase que um pecado falar que a universidade tinha parceria com a empresa. Hoje, isso é a coisa mais natural do mundo. Nós temos centenas de acordos com empresas. Igual a Universidade Americana? Ainda não, mas a gente está no processo, né? E é salutar isso. É muito importante. É importante para vocês, estudantes. É importante para o nosso reconhecimento perante a sociedade. Por exemplo, quando a gente desenvolve um teste rápido de alta qualidade para Covid, como a professora Gabriela da Química desenvolveu durante a pandemia. Em 3 meses sai com um teste da bancada e chega no licenciamento para um laboratório. Olha que coisa fantástica, né? Para resolver um problema de saúde nosso. Então, é essa universidade que eu acredito. Essa universidade que não tem essa dificuldade de dialogar com quem quer que seja governo, seja empresa nacional, seja multinacional, seja movimento social, né? Quantas coisas a gente faz para as pessoas excluídas, né? Criamos um curso de direito lá em Goiás para sem terra e beneficiário da reforma agrária, que é uma função social mais bonita que essa. Temos aqui uma estrutura para trabalhar com cooperativa de catadores de produtos recicláveis. Ou seja, a universidade não escolhe o seu parceiro. Ela está aqui para servir quem quiser trabalhar com ela. Aqui, você defende uma educação pública, gratuita e de qualidade. O que significa uma educação pública, gratuita e de qualidade? Olha, eu defendo, mas eu não tenho a ilusão de que o Brasil vai conseguir fornecer oportunidades de educação pública, gratuita e de qualidade para todos os jovens do país. No modelo de universidade que a gente tem hoje, de Universidade Federal. Eu não tenho essa ilusão. Agora, eu também tenho a convicção de que sem essas instituições, a gente não vai ter qualidade nas outras. Como que eu vejo a universidade pública? A universidade pública é o nosso lugar onde a gente garante, primeiro, esse conceito de universidade na sua essência maior, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de pensamento, que é pesquisar aquilo que aparentemente não é importante hoje, pesquisar por curiosidade pura e simples, mas que dialoga também na ponta, na tecnologia. E a gente precisa dessa universidade, ela tem que ser gratuita. Por que ela tem que ser gratuita? Porque ela tem que dar condições de receber toda a sociedade, né? E de trazer para cá os melhores cérebros que a gente tem que vir para cá. E ela não é gratuita na totalidade, porque as pessoas pagam impostos, né? É papel do Estado. A ciência não avança sem investimento pesado do Estado. E a forma de fazer investimento pesado em ciência é por intermédio da universidade. Então, ela tem que ser pública, gratuita e, acima de tudo, tem que ser de qualidade. Porque ela tem que atrair também os melhores cérebros para serem professores e pesquisadores aqui. Agora, para a educação, ela é o padrão de referência para o resto do sistema. Então, essa é a importância. Ela jamais, né? Hoje, as universidades federais representam aproximadamente 15% das matrículas do país. Os outros 85% são de instituições... tem mais públicas, que aí tem as estaduais, as municipais, mas somar todas as públicas,
não chega a 25%. 75% são privadas de alguma forma, ou são confessionais, comunitárias ou privadas mesmo. Essa relação, se a gente quiser, a gente precisa trazer mais gente para a educação superior, ela não tem jeito de se manter crescendo essa parte pública indefinidamente. O governo talvez seja mais barato dar bolsas, inclusive trazer essas pessoas para a privada e para a pública também com bolsas, do que investir em novas estruturas de novas universidades. Eu compreendo isso. Agora, a gente não pode deixar esse percentual aqui diminuir. Se ele diminuir muito, esse aqui engole. Enquanto a gente é aí 25% do sistema, as federais 15%, a gente é a referência, porque é aqui que se faz ciência de verdade, né? E aqui a gente consegue, né, formar grandes lideranças, e a gente consegue dar um equilíbrio nisso. Então, eu defendo com unhas e dentes isso, apesar de achar que é absolutamente utópico pensar que a gente vai ser maioria das vagas, da oferta de vagas da educação superior do país. Não seremos mais. Certo. A gente já vai encaminhando aqui para os minutos finais, para respeitar o seu tempo também. Vamos encaminhando aqui. Uma pergunta agora, então, assim, para encerrar essa parte, depois de toda essa trajetória, como você se vê no futuro? Bom, não sei, sempre atrás de novos desafios, né? Aí eu posso falar um pouquinho da minha inserção na política, né? Me coloquei na política justamente da mesma forma que eu comentei com vocês, um movimento de fora para dentro, né? Nunca passou na minha cabeça ser candidato a nada, mas já fui candidato a deputado federal 2 vezes, né? As 2 vezes eu quase ganhei. O sistema é muito perverso do ponto de vista da influência do poder econômico, e a gente que entra com puro idealismo, a gente tem muito mais dificuldades. Não sei se vou continuar insistindo nisso, mas eu sei de uma coisa, né? O que eu acumulei durante a minha vida foi basicamente relacionamentos, né? Felizmente eu tenho relacionamentos em todos os setores da sociedade, relacionamentos muito respeitosos, né? E com isso, atrás disso, vem credibilidade, né? As pessoas acreditam no que eu falo, né? Acumulei experiência, né? Depois de tanto tempo de gestão, de espaço público, de professor, né? E, claro, a gente acumula algum conhecimento. E eu entendo que esse conjunto de coisas só faz... Eu não sou o detentor disso, eu não sou o dono disso. Quem é dono disso, em última análise, é a sociedade brasileira, que pagou meus salários nesse período todo na universidade em dia, né? Deu condição de eu sobreviver com dignidade, e eu entendo que isso tem que estar a serviço dessa sociedade. Como? Não sei, né? Talvez pela política. Agora mesmo estamos aí conversando com a atual reitoria de fazer um grande projeto de aproximação da universidade das escolas públicas, né? Vamos começar com um projeto piloto em algumas escolas. A gente está definindo ainda o espectro. Temos participação de gente aqui da física, de gente da biologia, de gente de várias áreas. A gente vai fazer, e claro, só vamos fazer isso se os estudantes toparem virem conosco, né, em fazer a diferença, porque por mais incrível que pareça, né, não sei qual a região que vocês moram, mas não precisa ir longe. Se você atravessar aqui, chegar aqui no Alice Barbosa, no Residencial Orlando de Moraes, qualquer um desses bairros aqui, e você perguntar para as pessoas lá, você vai ter um índice de respostas muito alto de pessoas que não sabem o que é o UFG e não sabem que aqui se estuda de graça e de qualidade. São muitas pessoas. E essas escolas, elas estão
com um problema seríssimo de déficit de aprendizagem em função da pandemia. Então a gente está fazendo um movimento, fazer uma força-tarefa para fazer uma experiência de como a universidade pode, a partir do seu conhecimento, dos seus professores, estudantes, melhorar essas escolas. Claro, isso dialogado com as escolas, com o diretor, com o professor, com o estudante. O que a gente pode fazer, né? A gente tem aqui 20 mil alunos igual vocês aqui, e eu tenho certeza que uma parte significativa toparia se doar para poder melhorar a educação básica. Então, esse tipo de projeto são os projetos que me movem. Se isso eu vou fazer daqui dentro da universidade, vou começar a fazer isso agora aqui, ou de outro lugar, é isso que eu estou me dispondo a fazer. Continuar servindo, afinal de contas, antes de ser professor ainda, eu sou servidor público, né? Sou muito orgulhoso de ser servidor público e minha vida é dedicada a servir a sociedade. Certinho. Luca, quer fazer algum questionamento? Começar os questionamentos. Você disse que já assistiu o programa do Abu Janra? Sim. E lembra quando ele tem aquela famosa pergunta, ele fala o que é a vida? Sabe? Essa mais ou menos que é a ideia desses questionamentos. Vem daí essa inspiração. Então, vou começar com a primeira. Já que você quase se inscreveu para graduar em física, né? Para cursar física. Então, Edivar, o que é a física? Sem dúvida nenhuma, é a ciência. É difícil falar isso, hein? Pode falar aqui, pode falar. Mais encantadoras de todas, né? Todas as nossas respostas da natureza e do universo, elas passam pelas explicações que vêm dos conhecimentos da física. E fique eu sou fã dos físicos, quero deixar isso registrado. Mas foi só que o acaso te levou para outro lugar. Que tipo de música você gosta? Em primeiro lugar, sempre MPB. Nossa, olha só. Maravilhoso. Nossa, não... E depois vem o rock nacional, depois vem alguns rocks mais antigos do exterior. Mas primeiro MPB. Primeiro lugar, Chico Buarque, Caetano, Gil, Milton Nascimento. Essa turma maravilhosa que tá aí na faixa dos 80. Turma maravilhosa. E o que é arte? É a expressão daquilo que nos move na vida, né? Arte, cultura, é a essência de qualquer civilização. Infelizmente, no Brasil, a gente viveu uma contracultura muito, muito intensa e a inibição dessas expressões que são próprias do ser humano e que têm que ser valorizadas e cultivadas, né? Não existe uma civilização forte, a gente falou aqui de educação o tempo todo, mas na base disso tudo, sem dúvida nenhuma, está a cultura e se ancora na arte. Bom, para você que falou que teve uma certa facilidade nas exatas, foi um aluno aplicado, o que é a matemática? Para você. É a linguagem que permite, né, inclusive que a física avance, que permite a gente codificar um pouco do nosso mundo, né? Então, eu entendo a matemática assim como a nossa linguagem, né, das linguagens das diferentes civilizações, como formas de expressão e de racionalização do nosso cotidiano. Linguagem do universo. Sim. Se não me engano, foi Galilei que disse isso, né? Então você concorda muito com ele. Que diz que o universo... A linguagem do universo é a matemática, alguma coisa assim. Quase tudo a gente consegue traduzir, né? Os teoremas e nas formulações que vêm da matemática. É encantadora, né? Desafiadora também. Falamos de ciência aqui, então para você o que é a ciência? Bom, para mim o método científico, a ciência, é o que traz
é o que permite todos os avanços. E quando eu falo avanço, não é só avanço tecnológico, não. É o avanço civilizatório, né? É muito oportuno falar disso num momento em que a gente viveu de forma institucionalizada o negacionismo, né? A gente viveu, né, coisas básicas, né? A vacina, a gente tem hoje quantidade enorme de pessoas, né? E a gente assiste a tristes números do nosso país de queda nas coberturas vacinais. Para mim, isso aí talvez seja a expressão máxima da anticiência que a gente viveu agora nos últimos tempos. A gente nunca imaginaria que depois do homem chegar, né, essa denominação de inteligência artificial, que não tem nada de artificial, né? É apenas linguagens, né, da programação e da lógica materializadas em tecnologias, em avanços, a gente conviver com coisas da barbárie do tempo que o homem não dominava nada disso, né? A gente... Vou voltar aqui um pouquinho. Eu falei da expectativa de vida quando eu nasci. A expectativa de vida hoje. O que é essa expectativa de vida crescente na humanidade, se não resultado de aplicações da ciência? E, inclusive, do ponto de vista sociológico também, né? A compreensão, o nível que a gente tem hoje de compreensão nas nossas sociedades, com as suas diversidades, com as suas diferenças, né? Inclusive é questionado o tempo todo, né? A gente teve avanços extraordinários, né? Na questão do respeito às diversidades. Isso é um fenômeno muito recente, mas com um período de retrocesso muito grande. E o embasamento científico para tudo isso, a gente compreender essa evolução, vem do processo científico, vem do exercício da ciência, de todas as ciências. Porque a gente que é mais das exatas, a gente não pode... O lastro de tudo isso está lá na sociologia, na antropologia, nas artes, né? Que são questões que, para a gente, às vezes é menos palpável, né? E a gente, novo, né? Não tem jeito de não dizer isso. A gente assistiu um ministro da educação há muito pouco tempo questionar para que serve um curso de filosofia ou de ciências humanas, né? Como se o mundo fosse só esse resultado de processos de produção em série e tudo coisa que o valha, né? O mundo é muito mais complexo, né? E a felicidade está muito mais intricada em todas as questões que envolvem esses diferentes aspectos. Na verdade, é a gente que divide isso, né? Conhecimento a gente divide para facilitar o estudo, mas tudo é multidisciplinar e muito mais complexo. E emendando com a pergunta do Giovan, ciência... Estamos fazendo pergunta de prova aqui hoje, né? Professor sou eu, não são vocês não. Então já vem outra. O que é a tecnologia? Ainda mais, a tecnologia é um resultado da ciência? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, inclusive... A gente vive e alimenta nesse mundo essas dicotomias falsas, né? São dicotomias absolutamente falsas, né? Você não consegue separar a chamada ciência básica, né, do chat GPT, para dar um exemplo de hoje. Quer dizer, quem inventou o celular? Ninguém inventou o celular. O celular foi alguém que juntou conhecimentos científicos e algumas tecnologias e materializou num dispositivo que revolucionou nossas vidas. Mas quando alguém estava pesquisando lá atrás mecanismos, né, da reprodução do DNA, ele estava fazendo aquilo por absoluta curiosidade. Isso evoluiu e virou
uma tecnologia que é a transgenia, que você consegue modificar uma planta, um animal, e introduzir características. Mas a base disso tudo está onde? Lá no conhecimento da molécula do DNA, como é que a célula se divide, ou seja, está na curiosidade. A mesma coisa vale para a internet, e aí vocês da física são talvez os melhores para explicar as coisas da modernidade, né? Quem inventou a internet jamais imaginou que a internet ia servir para a gente comunicar e fazer o que a gente faz hoje, né? Foi por curiosidades de funcionamento de moléculas, de partículas, que a gente chegou até aqui. Então, eu acho um equívoco colocar em contraposição ciência, tecnologia e outras coisas que a gente vive no mundo de hoje. É só parte etapas de um processo. E é claro que, às vezes, a tecnologia é utilizada, né, de forma a levar a situações terríveis, como guerras, ou terríveis como aumentar a desigualdade social. Se isso tudo fosse trabalhado de forma a melhorar a vida das pessoas, a gente certamente teria um mundo muito melhor, né? Porque a tecnologia ela serve para o bem e para o mal, né? A ciência é mais pura, no sentido de que ela parte da curiosidade apenas. O que faz a vida valer a pena? Pensar em construir um mundo melhor para as gerações que vêm. E é felicidade. É isso. É ver as pessoas avançarem, evoluírem, melhorarem. A satisfação está nisso, né? A gente ter o prazer de ver que eu sou um eterno otimista. Para mim, o mundo caminha sempre para melhor. A gente tem sobressaltos, pontos de... se a gente olhar, não muito tempo atrás, os seres humanos se matavam uns aos outros de forma absolutamente... no cotidiano, né? A gente vai evoluindo, as leis vão avançando, os processos vão avançando, o mundo vai melhorando. Mas você tem que olhar o filme, você não pode olhar a foto. A foto do momento, às vezes ela nos leva a pensar que a gente está andando para trás. A gente está andando para frente, eu não tenho dúvida disso. Algo mais, Luca? Pode faltar, né? Edivar, que é a vida. Acho que a gente já respondeu, né? A vida é esse desafio de conviver de forma harmoniosa com as outras pessoas, com a natureza e, acima de tudo, respeitando tudo isso. Respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas e tentar, né? Já falei isso aqui muitas vezes, né? Construir um mundo cada vez melhor. Eu aceito. Então, existe algum assunto ou tema que você gostaria que a gente tivesse abordado e a gente não perguntou aqui? Difícil de lembrar de um agora. Acho que o papo nosso foi tão descontraído, tão rico, passamos por tantos lugares que eu não conseguiria relacionar. Então, a última pergunta oficial, digamos assim, é... Edivar, o que é educação? É o meio da gente construir tudo isso que a gente falou aqui. Sem educação, tem evolução, não tem avanço, não tem vida, não tem ciência. Pela educação que a gente pode mudar o mundo. Certinho. Então agora faça o seguinte. Imagine que em algum momento da sua trajetória você tenha tido a vontade de falar algo, mas te censuraram, não te permitiram falar. Então imagine isso. E então nesse momento você tem a liberdade de falar qualquer coisa. Fale qualquer coisa para sua câmera agora, o que você quiser. Se alguém achar ruim, que venha falar com a gente. Eu não cultivo esse tipo de frustração, sabe? Com muita tranquilidade isso. Às vezes, né, em determinadas situações, você
queria confrontar alguma ideia, alguma pessoa, mas algo te levou a não fazer isso. Então, eu prefiro não guardar esse tipo de frustração. É claro que a gente se frustra cotidianamente, né? Com pessoas, sistema político, um monte de coisa a gente se frustra, né? Mas a gente precisa ter a compreensão de que isso faz parte do processo de formação. E você tem que se preparar para a próxima vez que tiver uma oportunidade dessa, você deixar passar. Mas não conseguiria me lembrar de uma coisa assim que me indignou e que eu deixei de extravasar algum tipo de sentimento, né? Mas, enfim, eu vou dizer uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que esse é um processo que a gente precisa aprimorar muito no nosso país, é justamente a questão da escolha dos nossos representantes, né? É um absurdo que a gente vê, a gente tem que saber como modificar isso. A gente vê que para ser eleito no país hoje, principalmente num cargo proporcional, que seja vereador, deputado estadual, deputado federal, tem 2 meios seguros. Ou com muito dinheiro para você comprar voto, e as pessoas vendem voto. Eu não sei quem que é pior, se é quem compra ou se é quem vende, né? Porque aproveitar de uma fragilidade material do outro, para mim é um crime tão baixo do que quanto aquele que vende, né? E aquele que vende, você não pode condenar uma pessoa que vende o voto para poder alimentar um filho, mas você pode condenar aquele que vende um voto para encher o tanque de gasolina para ir para farra, né? Então, uma forma é essa. E a outra forma é contando grandes mentiras, né? Grandes fake news. Eu não sei como resolver isso, mas isso é uma coisa que eu gostaria que política não fosse profissão. Do ponto de vista de se tornar dependente de, né? Profissão sim, como porque a mais importante das atividades do homem, sem dúvida, é a política. A política que proporcionou a gente todos os avanços vem justamente da política, né? A política que faz a educação, é a política que faz a ciência, a política que faz a mobilidade, é a política que faz tudo. Mas, infelizmente, no país a gente vê que muitas pessoas têm a política como meio de vida. Então, tem a política como um modo de se servir e não de servir, que é a essência da política. Então, talvez eu seja um utópico, um sonhador, e eu não vá ver, né, a política como eu acho que ela deveria ser. E não estou falando isso por frustração, não. Eu não fui eleito por detalhes, né? Há espaço para gente idealista de ser eleito. É muito mais difícil. Mas será que esses que nos representam, será que a sociedade, é isso que a sociedade quer mesmo? Porque política foi demonizada, as pessoas só sabem falar mal do político e se esquece que política é uma amostra da sociedade. Acho que da utopia que você disse, já vi um poema que fala da utopia. E que a conclusão dela é que a utopia, ela serve pra isso. Continuar andando. Exatamente. Nunca vai chegar nela, mas continuar a utopia, caminhando. Inclusive, a origem da palavra o U é um não, mas é um não não de local, mas de tempo. Ela só não existe no tempo que a gente está. Nossa utopia de hoje pode ser realidade amanhã. E a gente vai ter outra utopia e vai fazer todo esse movimento que você disse. Sabia disso. A frase que fica pra esse podcast, o Physicast, esse daqui é um pensador grego que disse, é uma afirmação, que o ser humano é um animal político. É isso que fica. Sim, sem dúvida. A gente faz política o tempo todo, mesmo sem se dar conta disso. Para os gregos, a felicidade era um momento tão bom que você não queria que ele passasse ou que acabasse.
Felicidade não é outra senão essa. E nesse momento, eu fui muito feliz. Não queria que isso aqui acabasse. Foi uma honra imensa. Nesse momento, eu fui muito feliz. A honra é minha, pode ter certeza. Como eu disse, se esse podcast tinha um objetivo sequer, era esse. Então eu me sinto extremamente honrado e feliz. Nesse momento, eu fui feliz. E Bom, eu também. espero que vocês tenham sido também. Então, muito obrigado, Edvar, por ter aceitado de maneira tão calorosa vir aqui conversar com a gente. Foi tão receptivo, uma recepção tão boa, prontamente dispôs a vir aqui conversar com a gente. Isso é maravilhoso, eu me sinto extremamente honrado. Digo, poucos são tão prestativos quanto você. Poucos. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, dedicado um pouco do seu tempo, um pouco da sua agenda para conversar com a gente. Certo? Obrigado a Abimael que veio ali nos ajudar também. Luca, muito obrigado. Você está aqui. Alguma colocação final? Obrigado também. E hoje aprendi que você tem 3 nomes. Eduard, Edvard e Edvar. É isso. Não... gente, é uma alegria estar aqui. Eu compreendo isso como uma parte daquilo para o qual eu sou remunerado pelo governo brasileiro. Conversar com as pessoas, para servir, para atender. E não é demagogia, é minha prática. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E a gente precisa exercitar cada vez mais essa coisa que vocês colocaram aqui de, né, da nossas essências, da nossa razão de viver. Certamente eu fui muito superficial e muito pouco preciso conceitos aqui filosóficos que vocês colocaram para mim. Não tenho preocupação com isso, não. Eu sempre falo com o coração aquilo que eu estou sentindo. Tem esse medo de censura. Eu acho que assim a gente vai construindo, vai melhorando, vai aprimorando e vai fazendo disso aqui um lugar melhor. Certo. Então, como o Luca leu um poema no início, eu vou ler um poema para finalizar. Leia. Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas. Todas serão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista. Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo o sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui. Certo? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, todos que estão aqui presentes. E já que somos finitos, não temos muito tempo, vamos encerrar esse podcast. Já que a vida vai ter que acabar, vamos encerrar esse podcast. E já que sofremos pela ação do tempo, vamos encerrar esse podcast. Eu não gosto de fim. Não Entendeu, gosto. Né? A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima. Eu gosto da ideia do viajante.